179. Palavras. Como nós vimos aqui, na 178 é obra individual. Então, cada um de nós vai ser responsável por isso, para a implantação do reino de Deus. Agora, já que ele falou aqui, ó, que a gente tem que pensar muito, preocupar muito com as nossas atitudes. Obra individual. Atitudes, pensamentos e sentimentos. Agora, na 179, ele vai falar só das palavras. Olha que interessante. Aí ele vai falar assim, na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Então, ele vai fazer a gente agora se preocupar muito com a boca, com o que a gente fala. Nunca te arrependas. 2 pontos. Começa assim. Nunca você vai se arrepender de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Você nunca vai se arrepender de ouvir mais do que falar. De evitar comentário alusivo ao mal, qualquer que ele seja. Se você vai comentar, melhor não comentar. De calar a explosão da cólera, a hora que você se irrita, fica nervoso. Cala-se, acalma, fique tranquilo. Porque é verdade, a hora que a cólera vem, aí você explode, fala um palavrão, né? E depois você fica pensando, pra quê? Fala que não deve, pra quê? Não colabora. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. Irritou-se. Está irritado, não é cólera. É diferente de irritação. Cólera, você está nervoso. É uma explosão. Irritou. Você está irritado. Silêncio. Respira 3 vezes. Acalma. Prefere o silêncio. De renunciar os palpites levianos nas menores controvérsias. Palpite leviano, geralmente é o palpite que eu tenho, que eu não tenho base. Né? Eu sempre uso uma pergunta a uma pessoa quando ela vem com uma visão diferente da minha, uma proposta diferente da minha, uma colocação diferente da minha, uma controvérsia à minha proposta. Eu sempre pergunto qual é a fonte de pesquisa dela, porque eu gostaria de ler, de ir até lá, de buscar para compreendê-la, porque de repente eu posso não compreender o que ela está dizendo, porque ela pode não estar sendo muito clara, mas a fonte está clara, está melhor. Né? Isso faz com que a pessoa pense se ela está falando da cabeça dela ou se ela está recorrendo a algum local. Isso é importante, porque toda discussão, todo diálogo, quando ele tem bases sérias, não dá discussão. Não dá briga, perdão. Não dá. Nós não queremos sedimentar aos nossos pontos de vista, as nossas conclusões em dados realmente históricos, característicos, entendeu? Geralmente a gente fica com a opinião de um e de outro. Hoje, com a internet, a gente pode fazer isso. É um privilégio da nossa sociedade. Antigamente não. Antigamente, realmente, reunia 3, 4 pessoas, todo mundo falava o que achava que era, o que pensava. Né? Hoje já não é mais assim. Hoje você tem na internet o professor, o fulano, o beltrano, o ciclano, e é importante a gente se basear neles, né? Citar nossas fontes de pesquisa, é muito importante, gente. Referenciar as fontes de pesquisas, para que também as pessoas entendam como nós estamos, qual é a fatia das nossas orientações, aonde nós estamos nos alimentando para nos orientar. Né? Então, para evitar exatamente isso aqui, ó,
palpites levianos nas menores controvérsias. E aí também observar, porque assim, não é mais ou menos assim? Se a gente vai discutir a religião, a gente pergunta assim, qual é a sua religião? Se a pessoa fala, eu sou budista. Bom, o que a gente tem na cabeça? A forma, a maneira dela é diferente da minha sobre religião, que eu sou espírita. Ou seja, ele é discípulo do budismo. Então, é tudo assim na vida. Vamos falar de política? Vamos. Qual é a base sua? Não tem base. Então você não é discípulo de ninguém. Mas se você tem alguma como base, então você é discípulo de fulano? Sim, já entendi a sua maneira. Podemos conversar assim. Eu sou discípulo de Beltrano. Discípulo não é um discípulo fiel, mas eu considero essa pessoa a minha referência sobre esse assunto. O que ele fala, eu penso. É ele que eu busco nas minhas fontes de pergunta. Às vezes eu tenho 2, 3, 4 historiadores. Por exemplo, estou na guerra agora. Estou vendo a guerra. Não posso chegar aqui e falar, a guerra sim, sabe? Não. Eu tenho que falar com base no historiador fulano de tal, no ciclano Beltrano de tal, nananana, ele está assim, nananana. Por que vocês têm que ser... o Guto é o discípulo do fulano. Discípulo é a maneira de falar, é aluno. Recebe influências. Porque aí, você não está discutindo comigo, você está discutindo também um historiador. Junto. Porque senão eu vou falando um monte de coisa e isso aí acaba dando discussão e briga mesmo. Porque o que eu acho não é o que aquilo que realmente está. Pode até eu ter ouvido, ter pesquisado, adotei aquelas opiniões como minha. Mas, às vezes, na maneira de eu expressar, eu acabei mudando a conotação. Se eu entregar a fonte, ele pode ir lá e falar, aquela hora você falou, não, você também falou errado. Eu posso até orientar a pessoa. Isso é extremamente importante. Muito. Imagine que nós chegássemos a falar sobre espiritismo. Né? E aí, então, nós dissemos assim, que não seguimos ninguém. Não tem Bíblia, não tem Espírito, não tem nada. E eu vou falar aqui tudo da minha cabeça? Aí é opinião pessoal. Quer virar briga, discussão, um monte de coisa. Por isso que às vezes a própria Eve fala, às vezes, Divaldo Franco, nós somos discípulos de Divaldo Franco, de Chico Xavier, da Bíblia, discípulo de Jesus, discípulo do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Velho não, do Novo Testamento. E aí nós vamos indo. Para que? Entendi. Percebem? Quando eu sou uma pessoa que pesquisa, culto, já entendi o que pulveriza a ideia de vocês. O que pulveriza a minha ideia da política, o que pulveriza a minha ideia histórica da guerra, o que pulveriza isso, o que pulveriza aquilo, o aborto, o que pulveriza a maneira minha. Certo? Eu não sou discípulo do vizinho, do meu colega, do meu amigo, do João e do Antônio. Não. Então, um nome de referência. Aí a gente inicia a conversa. Preferir o silêncio nos instantes de irritação, renunciar a palpites levianos, tá vendo aqui nós terminamos de falar, de não opinar em problemas que não dizem respeito. Não diz respeito. Não pesquisei sobre isso, não li sobre isso. Olha, o que você acha? Não quero falar, não. Qual é o problema? Nenhum, né? De esquivar-se de promessas que não poderias cumprir. Aqui entra uma coisa que Reinaldo dizia sempre assim: você não é obrigado a prometer, mas se prometer tem que cumprir. Não prometa. Se você não quer, você não promete. Você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se prometeu, então ele te dava escolha. Mas você tem escolha até não prometer. Depois que você prometeu, não tem mais escolha. De meditar muitas horas sem abrir os lábios, refletir,
Isso é muito importante, falar com você, conversar com os seus pensamentos, conversar com as suas emoções. Converse com você como se fosse uma pessoa na terceira pessoa. Por que eu estou ansioso, nervoso, triste, deprimido? Por que eu estou sentindo isso? Por que meus pensamentos ficam indo num determinado acontecimento? Eu fico me lembrando constantemente de alguma coisa. E esse diálogo com você, procurar saber de você mesmo, perguntar a você mesmo. Você só vai descobrir a verdade depois da terceira pergunta do porquê. Sempre faça isso. Por quê? Por quê? Por quê? Depois que você tentar justificar pela terceira vez o porquê, é que você vai começar a encontrar um fundamento, realmente uma raiz dentro de você. Tá? Então, não deixe isso para depois, não. Todo dia, vai dormir hoje, eu fiquei um pouco irritado. Mas por que eu fiquei irritado? Né? Isso é importante. Eu me irritei porque a pessoa falou assim. Mas por que alguém que fala assim me irritou? Porque eu não gosto que alguém fale assim. Mas e por que você não gosta que alguém fale assim? Me sinto ofendido. A gente sempre fica escapando as palavras. Mas por que eu me ofendo com alguém que fala assim? Meu pai falava assim comigo. Minha mãe falava assim. Meu tio falava assim. O padre, o pastor, o médium, o meu amigo. Agora você está indo num problema que é só seu, não tem nada a ver com os outros. Aí você vai falar assim, eu não devia ter ficado nervoso, irritado mesmo com os outros, porque é um problema meu. Ninguém passou essa infância comigo. Por que eu despejo nos outros agora? Eu tinha que tratar isso dentro de mim. Gente, nós vamos ficar surpresos de ver a quantidade de problemas que nós somos e desabamos nos outros que não tem nada a ver com isso. Simplesmente porque nós não queremos nos tratar. Cuidar isso de nós. Eu tenho uma ferida que alguém me machucou, ou que eu me machuquei na infância, mas não conto para ninguém. É no meu dedão, tem uma unha encravada, mas eu não falo para ninguém essa unha encravada. Eu ponho meia e ponho sapato. Vem alguém sem querer debaixo da mesa e chuta meu dedão. Seu isso, seu aquilo, você não tá vendo. O que eu fiz? Eu nem percebi que eu encostei no seu dedo, mas você percebeu que você tem uma unha encravada, isso daí deve ter doído pra caramba. Mas eu que tenho culpa que você tem a unha encravada? Não era você que tinha que cuidar da tua unha encravada? Óbvio que na hora que alguém bateu na sua unha encravada, você falou, por que você não tem educação, fica chutando os outros, mas depois você vai perceber que não. Ele não chutou, ele encostou. E por que doeu quando ele encostou? Porque você tem uma unha encravada. E por que você ainda tem a unha encravada? É porque eu não cuido dela. Então a culpa não é de quem encostou na sua unha encravada. É os gatilhos que desabrocham, abrem. Alguns cursos falam que são as janelas, né? É uma janelinha que você, vem aquilo que você não quis tratar, não quis ver, deixou para de lado, e ele vem. Quando vem, ele vem num momento inoportuno, porque quando vem, ele vem junto a ideia e a emoção. Gatilho é isso, né? É como a dor. Porque chutou seu dedo da unha encravada, a unha vem. A milma dói pra caramba. É a mesma coisa esse gatilho. Não tem como você raciocinar na hora. A hora dói. Dói pronto. Então, você tem um problema ali dentro de você. Alguém puxou o gatilho, doeu. Doeu, explodiu. Bom, já foi. Vem tudo, gente. Você se comporta como uma pessoa que está com aquele problema. Bom, final, não importa o local que aconteceu, se foi um restaurante, se foi uma boate, se foi um local de trabalho, se foi na família, se você estava dormindo, estava acabando de acordar, puxou o gatilho, bum, explodiu. O que eu digo? Trate os gatilhos. Eles são muito importantes para nós. Pense que não, mas os gatilhos, quando eu nos trato esses problemas, essas feridas maltratadas dentro de mim, observe o seguinte, uma pessoa
Eu quero que vocês comparem aqui. Tem uma unha encravada, ele não cuida da unha. O que acontece? Ele não pode usar qualquer sapato. Olha, uma restrição. Primeira restrição: sapato de bico fino. Não pode mais. Segundo, o sapato tem que ser confortável. Terceiro, periodicamente ele manca. Quarto, ele vai medo, vive atento para ninguém bater no pé, ninguém pisar no pé dele, nem ele chutar nenhuma pedra, nem ele tropeçar. Olha que inferno que é a vida dessa pessoa. E essa pessoa é normal? Trata a unha encravada. Acabou com tudo. Tá vendo? Opcional. É a opção. Tudo que você carregar de ferida, de mal resolvido dentro de você é uma pedra a mais, um desconforto, algo que pode haver, que pode. Primeiro, que você não vai já agir normalmente. Segundo, aquilo que você não quis que explodisse, vai explodir na hora errada. E algumas pessoas, eu digo, você está perdendo as grandes chances da sua vida por explodir na hora errada, por colocar apenas as feridas no momento que ninguém queria vê-las. Ou que se surpreendeu que você as tinha. Lembre-se que trauma, ninguém é traumatizado por ter aprendido uma equação que ninguém aprendeu. Ninguém é traumatizado por coisa boa. Já viu alguém traumatizado por coisa boa? Não, porque nós somos feitos em mais semelhança de Deus. O amor, a perfeição, o equilíbrio, a paz. Tudo que é energia do bem se mistura em nós e nos enaltece. Pronto. O que então que é trauma? Trauma é toda energia mal digerida, bloqueada, não dissolvida. Ela não faz parte da sua existência. Ela está lá para te incomodar. Ela está. E por que ela te incomoda? Porque aquela energia vivida por você é uma experiência. Ela está cobrando uma decisão sobre o que você vai fazer comigo. Você fala assim: não quero mexer com você agora. Então estou aqui. Então estou aqui. Todo dia eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Até depois de morto você vai ter que resolver isso. Como espírito você vai ter que resolver isso. Mas na espiritualidade, quando você morre, você vai recebido por um benfeitor e ele vai te dizer: olha, tal, mas você antes vai ter que expurgar algumas coisas que você trouxe da Terra. Lembra do trauma, tal coisa, vai ter que trabalhar ele aqui. Porque não tem como você ficar aqui com o trauma do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu pior inimigo, você quer matar o fulano, não perdoa o vizinho, chutou o cachorro. E aí, como é que fica? Vai esquecer tudo? Não tem jeito. Então você vai ter que trabalhar isso aí. Eliminar. Para que você vai fazer isso lá na frente? E há coisas que você iria precisar exercitar. Na espiritualidade é mais difícil. Então, vamos trabalhar agora. Né? Ir, trabalhar, rever. O que é se curar? Transformar aquela energia bloqueadora, aquela frustração, aquele trauma, em uma experiência positiva. É isso que é curar e se libertar. É isso. Feito isso, acabou. Você agora já se tornou uma pessoa com uma experiência positiva. Uma pessoa mais madura. Compreendeu? O tempo passa e a vida nos cobra maturidade. Mas as feridas nos chamam para a imaturidade. Eu não quero uma pessoa madura, é uma pessoa que enfrenta as dificuldades da vida com leveza, com mais tranquilidade. Uma pessoa imatura é uma pessoa que enfrenta com guerra, com dificuldade. E ela enfrenta com guerra, com dificuldade, porque as dificuldades da vida são os gatilhos dos traumas, que ela enfrenta com dificuldade. É exatamente isso. Então, quando ela se liberta dos traumas, ela cresce, se torna uma pessoa mais madura. Aquelas experiências faz parte agora do seu arcabouço, do seu consciente, da sua maturidade. E
Agora, se ela passar pela mesma situação que antes ela não aceitava, ela vai passar com toda a naturalidade, como uma pessoa madura passaria. Senão, ela vai agir como uma criança revoltada, grita, chica, briga, corta de água, aquelas coisas assim. Você nunca vai se arrepender de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. Desilusão e amargura é inevitável. Todos nós temos que passar por isso. Sorria. Reinaldo dizia, Guto, ria dos seus erros, né? Coloca um pouco de gargalhada dos seus erros, porque é a única maneira de você não se sentir tão deprimido com as suas falhas. Ri da sua pequenez, da sua loucura, dos seus estados infantis. Mas também tente sorrir um pouco das amarguras, da desilusão. Porque ela, na verdade, não está errada. A amargura, a desilusão não é algo errado, é algo inevitável. Está ali diante de você, é um fato. Mas não enxergue com tanto pesar, com tanta energia. Põe um pouco de alegria naquilo. Brinque. Né? A gente tem vários ditados aí que o pessoal brinca bastante. De fugir a reclamações de qualquer natureza. Aqui ele fala para a gente não ficar reclamando. A reclamação, quando me perguntam, que tanto que a reclamação prejudica um cristão? Acontece que a reclamação é uma repetição de pensamento. Por isso que você expressa aquele pensamento. Se você fala um ponto negativo diversas vezes, é que você pensou diversas vezes negativo. É esse que é o prejudicial dele. Então, se você, por exemplo, olha aqui, o calor é uma dessas coisas que faz a gente reclamar constantemente. Mas cuidado, calma. Uma coisa é você falar sobre o que está acontecendo e outra coisa é você reclamar. Qual é a diferença? Está quente, né? Está muito quente. É uma visão, um posicionamento, uma percepção, uma realidade. Estou comentando uma realidade. A reclamação é quando existe uma irritabilidade, um desconforto. Eu vou falar nem uma irritabilidade. Há um desconforto na expressão. Existe uma emoção na expressão. A reclamação é uma inconformidade. Então, uma coisa eu dizer assim, você vai para a academia, o que vai acontecer? Você faz exercício. Quando você faz exercício, você cansa. Pronto. Tá certo? E aí, toda vez que você sai da academia, você fala, estou cansado. Nossa, hoje eu cansei. Hoje eu treinei bastante, estou mais cansado que ontem. Olha, o que você está falando é o que está acontecendo com o teu corpo, é o que você está sentindo. Você percebe que no falar, eu estou cansado, eu me exercitei, cansei, meu músculo está mais dolorido, você está falando de uma forma, expressando fato. Observa, não há uma reclamação. Você não está reclamando que está cansado. Agora, se você acaba de fazer exercício, sai da academia e diz, tô cansado. Tô cansado. Mas esse cansado é um cansado insatisfeito. É um cansado admoestado. Né? Conformado. É que você não devia estar cansado. Eu estou cansado. Cuidado. Essa é a reclamação. De estimular o bem sobre todos os primas. Olha, você nunca vai se arrepender de estimular o bem. O bem. O bem. A ação do bem. De pronunciar palavras de perdão e bondade. Olha, o estimular o bem, dar um gás nas pessoas, mas cuidado para você não elogiar a pessoa. Você quer que
pessoa continue fazendo algo. Elogie o algo que você quer que ela continue a fazer. E não a pessoa. Isso é muito importante para nós. Porque meu filho fez uma prova e na prova ele tirou 10. E eu quero que ele continue a tirar boas notas. É isso que eu quero. Então eu elogio a boa nota e não o meu filho. Por exemplo, parabéns, filho, pela nota que você tirou. Mas você não é inteligente, não. É diferente. Você não vai falar isso, entendeu? Olha só. Parabéns pela nota que você tirou. Parabéns pelas notas que você tira. Parabéns pelo esforço que dá a você as notas que você tira. Não, você é inteligente. Você é isso. Você é aquilo. Porque isso desanima ou tira o esforço da pessoa ou dá a ela o prêmio que ela quer conseguir se esforçando. Você não mede o esforço, você mede a pessoa. E medir a pessoa é sempre contrário o resultado, né? É como a gente parabeniza, reforça a atitude, não a pessoa. Se eu vou lá e peço perdão, puxa, a atitude sua foi bonita, foi uma atitude muito cristã, foi uma atitude muito sensata da sua parte, parabéns. Eu não esperava que você fosse pedir desculpa, parabéns. Mas não porque ela foi pedir perdão, você é uma pessoa boa. Pronto, acabou. Aí acabou tudo. Porque ela não é boa. Ela só foi e pediu perdão. Não, ações, pequenas ações não nos tornam ainda o prêmio máximo. Calma. Então, vamos estimular o bem sobre todos os primos. Atitude boa, ação boa, tudo é o bem. A pronunciar palavras de perdão e bondade. Sempre. Desplanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. Aí, por isso que nós também falamos, o otimismo é isso, não é por ser uma pessoa sempre vendo o lado bom. Não, não é só isso também. É saber que as coisas ruins existem, mas existem para o bem. Compreenderam? De exaltar a confiança no céu. De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informação que ajudem aos outros. Isso é muito importante, uma das coisas que nós falamos aqui, que é citar. Você é discípulo de quem? Citar quem influencia você. Né? Por quê? Porque se você quer ajudar os outros através da informação, você não quer discutir, você não pode discutir, você quer conversar. E quando você se interessa pelo mestre, pelo professor daquela pessoa que fala diferente de você, porque você está querendo se instruir. E quando você fala do seu mestre, do seu professor para ela, você está querendo mostrar para ela que é bom para ela também. Dá uma olhadinha nisso. Compreenderam? Porque isso é ajudar os outros. E você sabe que a intolerância está levando a nós dialogarmos menos e ficarmos mais na internet. Hoje, se você parar para pensar, rapidamente, você pensa assim, se eu tiver que reunir com 10 pessoas e 1 hora, e ficar 1 hora na internet, eu aprendi mais na internet. Por quê? Por causa das pessoas, eu não posso falar sobre isso, não vou poder falar sobre aquilo, fulano não pode falar sobre isso, Beltrano não pode falar sobre aquilo. Chega no assunto, porque não tem mais diálogo. Não existe. Nós destruímos o diálogo. Então nós vamos para a internet. Porque a internet fala e a gente ouve. Até besteira, a gente assiste vídeos que tem pé na cabeça e fica quieto. Mas não tolera ouvir algo de sem pé nem cabeça de uma pessoa na nossa frente. Ué,
Quer falar? Fala. Fala. Eu não penso assim, mas pode falar. Entendeu? É importante que você fale, porque eu preciso. É importante que eu fique sabendo o que você pensa, como você pensa. Porque não esqueça que a gente está se tornando desconhecidos. A gente passa horas e horas, encontra várias vezes durante a semana e não sabemos quem é aquela pessoa. O Google sabe mais de nós do que nós mesmos. Sabia? Porque todas as pesquisas que fazemos, seja por celular ou pelo laptop ou até mesmo pelo tablet, ficam no histórico de pesquisa. Hoje o Google tem um software de inteligência artificial que analisa teu histórico, ele sabe seu gosto político, sabe seu gosto religioso, sabe seu gosto de tudo. É através disso que ele oferece uma propaganda para você. Então, hoje nós estamos conversando mais com o Google e menos entre nós, pela intolerância. Eu não consigo conversar hoje com ninguém que não pense como eu. E eu. Mas é aí que tá. É porque alguém sempre sabe algo que eu não sei que o diálogo surgiu. O interesse surge na busca de aprender, assimilar, ouvir, pensar diferente. Olha só, veja só. Vamos supor que eu gosto do preto, você gosta do preto. Tá certo? Duas pessoas gostam de preto. Então, sobre cor, não temos que conversar, né? Porque eu gosto de preto, você gosta de preto. Acabou. Tá. Eu gosto de macarrão, você gosta de macarrão. Só de macarrão. Não temos que conversar, né? Por quê? Você gosta de macarrão, eu gosto de macarrão. Pronto, acabou. É delicioso, é delicioso, é delicioso. Acabou. Já falou delicioso. Quer mais alguma coisa? Pronto, acabou. É isso. Aí é que tá. Mas de repente eu sento com alguém e falo assim, mas eu gosto do branco. Você gosta do branco? É. Por que você... Ó, por quê? Quando eu faço essa pergunta, quando eu abro a porta, quando eu abro a possibilidade de conseguir entender o seu ponto de vista, por que você gosta do branco? Ah, porque eu disse. É, não tinha ouvido isso. Olha, eu gosto do preto. Ah. Entendeu? Aqui é o diálogo. Essa pessoa veio, ele é a internet, ele é o Google naquela hora, que chegou sem eu pesquisar e mandou uma mensagem sobre branco. Ele é o Google que chegou e disse: arroz e feijão é gostoso. Eu gosto de macarrão. Ela gosta de macarrão. Eu sentei no Google e falei lá, arroz e feijão. E falando sobre os benefícios do arroz e do feijão. Eu fico osso. Eu não gosto de arroz e feijão, vamos supor. Eu não gosto de arroz e feijão, mas eu leio, estudo. É interessante. É isso que é o diálogo diferente, é para instruir. Não convencer. Exatamente o que você falou. Sem o intuito de convencer, mas o intuito de transmitir a informação que você tem. E mais, quando eu deixo esse espaço para você falar o que você pensa, mesmo contrário de mim, eu estou te conhecendo. É aí que eu te conheço. Se você não pensa como eu e não fala para mim, eu não te conheço. Eu penso que você concorda comigo. E de repente, lá na frente, eu vou ouvir alguém falar, mas Janete gosta do branco. E gosta da carne com arroz. Hã? Como? Ela vive comigo lá, eu falo várias vezes do preto, e falo várias vezes do macarrão. Tá vendo? Nós estamos ficando desconhecidos. E não desmereça a informação dos outros numa conversa que gera é o desmerecimento. Eu gosto de branco, você gosta de preto. Ah, você não desmereça. Ouve, aprenda, porque você acabou de se tornar mais culto a partir de agora. Agora você sabe o que os pretos, quem gosta de preto gosta, e sabe quem gosta de branco. Sabe quem gosta do porquê, quem gosta do rosa, do azul, do amarelo, sabe quem gosta de comer macarrão, sabe quem gosta do porquê que ele gosta de comer arroz com feijão. Você está se tornando mais culto quanto mais você ouve as diversidades e menos fechado quando você não permite ouvir a diversidade.
Ouvir os opostos te torna uma pessoa mais culta. Eu não me tornei menos espírita por estudar as outras religiões, por ouvir as pessoas das outras religiões. Pelo contrário, eu me tornei mais espírita ainda e sei dos porquês eu não conseguiria me tornar seguidor de outras religiões, não desmerecendo nenhuma delas, porque tem coisas maravilhosas em cada uma delas. Mas é o que eu falo para as pessoas, graças a ouvir, eu não tenho dúvida da minha, onde eu estou. Se eu fosse uma pessoa só na minha, só espírita, eu teria curiosidade no catolicismo, ficaria meio sondando a Umbanda, ficaria com o pezinho aqui, o pezinho lá, porque, na verdade, é inato a curiosidade no ser humano. Então, gente, admita, seja curioso, abre as portas e vai estudar tudo o que você quer. Se você conhece as outras religiões, é melhor. Se você fala mais do que o português, você é poliglota. Olha só, tudo que você souber, além do que você, de um único ponto seu, você se torna mais culto. Observe, é bem visto pelo mundo. Se você é um médico, mas também um mecânico e um eletricista, você é culto. Tá vendo? Profissão em tudo. Entenda isso. Se você não está diminuindo, não, está crescendo. A exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia. Fraternidade e à concórdia. De demonstrar benevolência e compreensão. De fortalecer o trabalho e a educação. A justiça e o dever. A paz e o bem. Ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Às vezes você vai ter que deixar realmente passar aquela grande oportunidade fácil na vida, né? Que para todo mundo você vai ser um louco, mas não é justo, não vem de um trabalho honesto e não vai lhe promover a paz nem é o bem. E aí isso você vai ter que sacrificar o seu coração e deixar acontecer. Aí entra a fé. Se eu tenho fé, eu consigo saber que aquela grande oportunidade da minha vida não é uma oportunidade correta, justa, adequada, honesta, moralmente, em todos os sentidos. Eu digo não, apesar de ser o sonho de qualquer um para ali estar. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Em palavras diferentes dessa, é a mesma palavra que leva alguém para o céu, leva também para o inferno, se é dito no momento errado e da forma errada. Então, que a gente pense bem. Tá? Não é só, eu falo o que eu penso. Pense antes de falar. Olha só, não fale só o que pensa. Pense antes de falar. Quando pensando antes de falar, você vai falar muito menos. Muito menos. Quando você fala o que pensa, você fala mais. E se arrepende mais. Quanto mais eu falo, mais eu me arrependo. Mais eu me embaraço nas coisas. Eu falo muito, as pessoas que falam muito, elas são muito embaraçadas, se comprometem demais e se arrependem mais.